E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês da segunda série de História. Nessa aula, a gente vai falar sobre povos e culturas americanas, em especial sobre um império importantíssimo que se ergueu aqui na América. Os astecas, né? O Império Azteca importantíssimo. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse importante povo que foram os astecas, a gente vai ver quais são os objetivos da nossa aula, que é compreender as principais características da sociedade asteca, como eles se organizavam, quais eram as importantes construções deles, e conhecer e valorizar a variedade e a complexidade social, cultural e tecnológica dos astecas. Bom, vamos retomar alguns conceitos. Você lembra qual era a região da América que os astecas habitavam? Aqui nesse mapa, nessa parte em verdinho, a gente consegue, apesar de estar um pouco distante, a gente vai ver um pouco onde está a localização do Império Azteca, né, onde os astecas viviam. Você se recorda de inclusive alguma das invenções dos povos incas que fazem parte desses importantes povos originários que viviam já aqui na América antes da chegada dos europeus? Bom, os astecas, eles construíram um poderoso império, principalmente ali na região do centro do que é o México. Então é na região do México onde estava localizada esse povo, esses povos astecas. E a gente vai ver que eles vão se expandir por várias regiões, né? Aqui a gente tem inclusive a bandeira do México, que utiliza ainda uma influência ligada a essa cultura asteca, que a gente vai ter a figura da águia com uma serpente na boca. Isso tudo é um símbolo ainda daquela cultura asteca que era existente antes da chegada dos europeus. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Cidade do México, a metrópole que está afundando rápido. Aqui diz o seguinte: entenda como um tremendo erro de planejamento fez com que certos pontos da cidade do México afundem mais de 1 metro por ano, né? Você sabia que, inclusive, a atual capital do México, que se chama Cidade do México, ela foi formada sobre a capital do antigo Império Azteca, que essa cidade se chamava Tenochtitlán. Ela foi Tenochtitlán, ela foi construída sobre um lago. Então, atualmente, existem vários registros de que existe um afundamento em várias regiões do que é a Cidade do México, ali a capital do país México. E a gente vai ver, aqui inclusive a gente tem um mapa da Bacia do México, cerca ali do ano de 1519. Já, inclusive, esse é um momento em que já estava existindo o início do domínio espanhol sobre esse povo. A gente vai ver que no início ali do século XVI, a maior cidade europeia do mundo era Londres. Londres, ela tinha cerca de 50 mil pessoas, habitantes que viviam em Londres. E no mesmo período, exatamente no mesmo período, no Império Azteca, inclusive eles sabem isso porque esse é o momento em que os europeus já estavam chegando nesse Império Azteca, a cidade de Tenochtitlán, que era a capital, então, né, o grande centro urbano, o grande centro do Império Azteca, ele tinha pelo menos 4 vezes mais habitantes do que Londres, para a gente ter uma noção da grandiosidade desse império. Quais fatores levaram à formação desse poderoso império? A gente vai dar uma olhada agora. Bom, aqui a gente tem um outro mapa que mostra um pouco de como os povos que vão formar esse império. Isso também é uma concepção que a gente tem que ter. Em geral, quando a gente usa o termo império, a gente está utilizando a ideia de que é uma região que ela vai englobar povos diferentes ao seu domínio. A gente vai ver que os astecas, eles viveram em Aztlán. Aztlán era uma região no norte da América e eles viveram ali, né, alguns desses povos, né, viviam ali até mais ou menos o século XII.
Já no século XIII, 100 anos depois, a gente vai ver que eles estavam buscando terras férteis, isso, claro, para conseguirem se desenvolver como uma civilização melhor e maior, e eles acabam chegando no território do que hoje é chamado de Vale do México, à beira do lago Texcoco, isso no ano de 1325, e é exatamente nessa região que eles vão acabar fundando a grande cidade, que era a cidade do Império Azteca, que era Tenochtitlán, atual cidade do México. Bom, os aztecas eles desenvolveram, então, ali nas proximidades desse lago Texcoco, eles vão desenvolver esse vasto império. Ela, apesar de ser uma região bastante úmida, ela era bastante ideal para a agricultura, então eles vão desenvolver várias técnicas de agricultura e construir a cidade, então, ao redor desse lago. Aos poucos, por meio da guerra e de alianças políticas, isso é importante para a gente pensar quando a gente fala em um império, porque é claro que vão existir conflitos entre diversos povos e esses povos que vão ser dominados vão acabar fazendo parte desse império azteca, e é claro que também vão existir alianças, acordos que vão ser travados entre diversos povos. Os aztecas eles vão acabar dominando diversos povos e assim a região, né, ali Tenochtitlán, que era essa grande capital, né, passou a ser o grande centro do império, o Império Azteca. Aqui a gente tem uma reprodução do que seria esse Império Azteca. Não existem, boa parte do Império Azteca acabou sendo demolida, né, através dos conflitos existentes ali entre os europeus e esses povos aztecas, mas a gente vai ver que nessa ilustração é de uma grandiosidade que chega até a espantar, principalmente para a gente pensar que esse aqui é o mesmo período em que algumas cidades europeias elas estavam localizadas às vezes em um contexto muito menor. Chegamos aqui na nossa primeira atividade. Pessoal, lê aí com atenção, responde a atividade, a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? O Império Azteca era grandioso. De que maneira os aztecas conseguiram dominar
povos? A gente vai ver que os astecas, aos poucos, por meio da guerra e de alianças políticas, dominaram diversos povos da região. E assim, através de guerras e alianças, ele passou a ser um grande império, o Império Azteca. Bom, e como que se organizava essa sociedade desse grande império? Vamos ver aqui, a gente tem uma imagem de uma pirâmide. A pirâmide social, ela sempre é muito boa para a gente visualizar como se organizava essa sociedade. Então, no topo da sociedade a gente tinha o imperador, aí nós tínhamos os sacerdotes. Claro que existia toda uma conotação religiosa ligado a esse imperador, né? E os sacerdotes eram os responsáveis pelo cuidado, pelo trato à religião. Como a gente pode ver, eles estão no topo da sociedade, dessa pirâmide, e eles também são um número mais reduzido, né? Nós vamos ter os nobres logo abaixo dos sacerdotes, após eles os comerciantes, os artesãos e a base da sociedade, a grande maioria da sociedade, os camponeses. Bom, essa sociedade ela era bastante estratificada, ou seja, existia bastante diferenças sociais, econômicas entre esses grupos. O imperador ele era considerado semidivino, então ele tinha esse poder religioso e político ao mesmo tempo. Ele concentrava então muito poder e riqueza. O grupo mais numeroso eram os camponeses. Eles recebiam um pedaço de terra para o cultivo, mas eles tinham que, apesar de trabalharem e ganharem essa terra, eles tinham que pagar altos impostos pesadíssimos ao império, né? Isso prestando trabalho, tanto trabalho nessa lavoura, como também eles tinham que prestar serviço militar. Então a responsabilidade desses camponeses ficava ali entre essas duas funções como um modo de pagamento desses impostos. E chegamos aqui na nossa atividade, com toda a atenção sobre a sociedade, né, como se organizava essa sociedade asteca. Respondam aí, a gente já volta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? A sociedade asteca, ela era complexa e estratificada. Que grupos faziam parte dessa sociedade? E a gente vai ver que os grupos que faziam parte eram o imperador no topo, né, quem dominava, ligado ali a um poder político e religioso, os sacerdotes, os nobres, os comerciantes, os artesãos e a grande maioria da população, os camponeses.
E chegamos nas atividades econômicas. Como que se organizavam, então? A gente já viu a sociedade, viu como esse império foi formado, como que se organizavam as atividades deles? A sociedade asteca ela era organizada em torno principalmente da agricultura do milho. Inclusive, é bem interessante a gente pensar que dentro de vários povos da América, o milho, ainda hoje, ele tem uma função muito importante dentro da culinária, até ainda da economia dessas regiões. A culinária, inclusive mexicana, ela conta com vários pratos que são feitos através do milho, né? O ambiente úmido no Vale do México, com muitos de seus lagos e pântanos, permitiu uma agricultura bastante intensa. Então, eles praticaram ali, eles construíam terraços, como a gente pode ver aqui na imagem, que são chamados de chinampas. Eles construíam esses terraços de água, então, nesses lagos, nos quais eles cultivavam flores e hortaliças. E então ali a gente consegue ter uma ideia de como eram organizados esses terraços. E aí a gente chega também naquela outra ideia que a gente viu inicialmente, de que a cidade do México, ela aos poucos, ela vai sendo, sofrendo ali algumas degradações do solo, porque toda essa era uma região, com o lago Texcoco. E a religião asteca. Os astecas, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles tinham vários templos, inclusive aqui nós temos uma imagem de uma pirâmide do Sol. Muitos dos templos deles, inclusive eram pirâmides, né? Isso tudo para adorar os seus deuses. Eles realizavam cultos religiosos e uma das práticas muito comuns dos astecas eram os sacrifícios humanos, como uma forma de apaziguar vários dos seus deuses, né? Aqui a gente inclusive tem uma imagem de um dos seus deuses. E aqui a gente tem uma imagem que representa, inclusive, um desses sacrifícios que eram organizados. Essa imagem, ela pertence ao Códice Mendonça e retrata uma cerimônia religiosa asteca. A imagem mostra essa cerimônia de sacrifícios humanos religiosos para aplacar o deus, que era um dos deuses que eles sentiam que estava necessitando de um sacrifício humano para ele saciar ali os desejos dele. Muitas vezes esses deuses estavam ligados a ações da natureza, como secas em plantações, secas no rio, falta de peixes. Então eles ligavam que se eles fizessem esses sacrifícios humanos, os deuses seriam apaziguados. Bom, a gente vai ver que as pessoas sacrificadas em gerais eram prisioneiros de guerra. Essa foi uma prática bastante comum, então, dentro desse império asteca. Chegamos aqui na nossa última atividade. Gente, lê com atenção e a gente já volta.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Os astecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Como maneira de aplacar a fúria de seus deuses, praticavam sacrifícios humanos. Explique como esses sacrifícios ocorriam. E a gente vai ver que os astecas eles realizavam cultos religiosos e sacrifícios humanos como uma maneira de apaziguar os deuses deles, aqui em alguns em específico, e as pessoas sacrificadas em geral eram os prisioneiros de guerra. E agora a gente vai falar um pouco sobre esporte e saúde. Os astecas eles valorizavam os esportes e as atividades físicas. Existem vários relatos históricos, dados que mostram a prática de esportes desses povos astecas. E um dos seus jogos preferidos era o Tlachtli, que é um jogo de bola bastante popular. Inclusive, se a gente observar aqui, olha só, esse daqui a gente tem um campo de jogo de bola, né? Olha só, esse campo. E nesse aqui embaixo a gente tem um aro do campo do jogo, onde o objetivo era tentar arremessar uma espécie de uma bola dentro desse aro. Inclusive a gente vai ver que existem vários esportes que são até aproximados a esse contexto, né, desse esporte aqui praticado entre os astecas. E o que é que a gente estudou nessa aula? O que a gente viu? A gente viu como é que se organizou e se formou o Império Azteca, né? Ele vai ser construído no atual ali centro do México, na cidade do México, através de guerras e alianças ele vai ser formado. Esse Império Azteca ele era enorme, de uma grandiosidade, organizado em agricultura, organizado em cobrança de impostos, uma sociedade hierarquizada, e a gente vai ver que inclusive eles eram politeístas, praticavam o sacrifício humano e também já existia a prática de vários esportes entre ali esses povos que formavam o que era o Império Azteca. Isso aí, até!